Estamos de volta ao vivo com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, Canal 12. Prazer imenso saber que você está aí nos acompanhando e você pode participar. Anote o telefone, o 981 11 40 39, 981 11 40 39. É só participar, mandar sua pergunta, suas sugestões, fazer as suas críticas, se possível, se existirem, claro, né, que existem. Muitíssimo obrigado, então, pela sua participação. E o nosso entrevistado é guitarrista de uma banda que é a banda mais divertida do Brasil, né? É o Pedra Letícia. Com o Pedra Letícia, gravou 3 discos, um DVD e ainda fez parte da banda do programa do Porchat, na TV Record. Mas a carreira do nosso entrevistado iniciou nos anos 90, quando formou o Beat Kids, banda que tocava versões dos Beatles em português e que rendeu um disco nacional e participações em programas clássicos da televisão brasileira em rede nacional, como, por exemplo, o Planeta Xuxa, programa da Hebe, do Jô Soares 11h30, Xuxa Hits, clipes na MTV Brasil e muito mais. Ele também produz trilhas sonoras para séries, programas de TV, cinema, já assinou diversas produções musicais pelo país, inclusive em Cuiabá, com a banda Imitáveis. Portanto, boa noite, Chico Mendes. Boa noite, Elias. Satisfação estar aqui. Boa noite, os espectadores aí. Satisfação é toda nossa em tê-lo aqui, em atender o nosso convite. Muitíssimo obrigado. Você é conhecido por Chiquinho. Entretanto, não se chama Francisco. Não. É uma adaptação? O que é isso? Porque... Na verdade, assim, a história é bem longa, porque o meu pai se chama Irto e o meu nome é Hilton. Sim. O seu pai se chama Ayrton? Irto, I-R-T-O. Irto. De onde é seu pai? É de Goiás. De Goiás, mas né? mora aqui no Mato Grosso, ele e minha mãe. Eles moram em Querência. Querência. Moram lá no fundo. Lá no fundão. No fundão. E aí eles me chamavam, meu pai me chamava de Juninho, e quando eu entrei para a banda, ele me chamava de Juninho, querendo de consertar, né, o nome dele. E quando eu entrei para o Pedra Letícia, tinha um outro produtor lá que chamava Juninho, e os caras falavam, você tem cara de Chico. E eu nunca fui de apelar, não, com apelido, sabe? Porque diz que quando apela, pega, né? Pega. E eu não apelei, mas pegou e eu deixei. Pegou. É que é bonito também, né? E fica mais simples, talvez seja mais simples. Ele é um pouco mais chiclete também. Não é seu Chico, é o Chiquinho. Isso. Tranquilo, mas ótimo, parabéns, né? E fez sucesso, está fazendo sucesso. Bom, né? E aí você é do Pedra Letícia. Sim. E de onde surgiu esse nome também, Pedra Letícia? O Elias, é uma história engraçada, cara, que tinha o Didi fazia nos Trapalhões uma paródia da música Bijuteria do João Bosco. Sim. Que era Minha Pedra Ametista. Ametista. Bijuterias, né, com a música. E aí o Didi cantava Minha Pedra Letícia. Então, Sim. por isso, quando o Fabiano, que é o vocalista, foi dar o nome à banda, e usou essa piadinha do Didi. Do Renato Aragão, né? Puxa, que bacana, né? O Renato Aragão influenciou, os Trapalhões, né? Influenciaram bastante essa geração de humorista, né? Sim, principalmente a nossa, né, dos anos 80, eu que sou de 80, o Cambota de 77, eu acho. Sim. E aí vocês gravaram 3... São 3 álbuns de 3 estúdio. álbuns de estúdio, né? O primeiro foi gravado pela EMI, na época eu ainda não integrava a banda, eu entrei no ano seguinte ao lançamento desse álbum. Aí em 2012 a gente gravou Eu Sou Pedreiro, independente, e agora recente, em 2019, a gente lançou Velhos Goianos Começou o Risari, que é meio uma paródia com os novos baianos Acabou o Chorare. E aí, como é que essa Eu Sou Pedreiro, você faz pra gente aí? Eu já vou avisar que eu faço guitarra lá, mas... O refrão nós já Sou o pedreiro que sua obra necessita, me deixa ser a tampa da sua marmita. Vamos sair, tomar um chopp, um banho quentinho. Vem pôr a sua areia no meu caminhãozinho. Muito legal, né? Ela fala diretamente com um público, né? Específico, né? Das pessoas que estão ali trabalhando e tal, e de uma forma bastante humorada. Né? A banda tem essa pegada. E a gente até, no disco Eu Sou Pedreiro, a gente começou a apontar para outros nortes ali também, que tem umas músicas mais sérias.
Aí a gente lançou, nesse disco Eu Sou Pedreiro de 2012, tem uma música que se chama Se Essa Culpa Fosse Minha, e a gente fez também um cover do Raul Seixas, porque tinha uma música da banda que era uma brincadeira, na verdade com a galera que faz aquele bilhetinho pedindo para tocar Raul. Sim. A gente tinha uma música que chamava Eu Não Toco Raul. Sim. Do primeiro disco. Aí no segundo disco a gente lançou um cover do Raul, que é uma música séria, bonita até. E depois a gente abriu as portas para essa levada mais, digamos, um pouco mais adulta, com temas mais, né, A Gente Não assim. Toca Raul foi para instigar o público. Né? Foi uma brincadeira com a brincadeira que o público faz até hoje, né? Sim, até como artista internacional, a galera mete essa assim de pedir o Toca Raul. Toca Raul, exatamente. Antes que você toque o Raul para a gente, você falou de uma outra música, um outro título de uma música aí, depois do Pedreiro. Vocês fizeram Se também. Essa Culpa Fosse Minha. Se Essa Culpa Fosse Minha, né? Como é que é? É uma paródia? Não, na verdade, ela é uma música séria. Na verdade, eu expliquei, né, que ela é por conta de a gente abrir outros horizontes ali naquela época da banda. E a gente começou a tocar esses sons mais... Porque o Cambota o vocalista tem umas letras, tem até um projeto paralelo à banda que se chama O Outro Lado, que então são músicas com temáticas sem ser esse teor de zoeira que a banda faz uso sempre, né? E aí essa música entrou nesse disco e depois a gente já fez mais umas 3 ou 4 músicas com essa mesma temática. Porque a banda se valer também do lance de ser uma banda independente, né? Sim. Como a nossa única dependência é o público e o que o público consome. E aí a gente lançou como um teste e a galera até curtiu, assim. Tem uma música muito antiga, talvez não seja da sua época, que ela diz, se essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha, eu andava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Né? Sim. Eu pensei que fosse... Mas e aí, como é que é se essa culpa fosse minha? Eu quero ver você tentar dizer pra todo mundo que eu não pude dar o amor que você julga merecer. Seu jeito agora é tentar me culpar, que eu sou culpado da sua solidão, que eu tenho culpa se você chorar, que eu contei a nossa relação com candelabro na sala de estar. Ah, bacana, né? Já é mais romântica, né? Tem até candelabro nessa história aí, né? Gostei muito. Olha, eu achava acho que muita gente achava, claro que estou exagerando um pouquinho, né? Que em Goiânia só teria cantor sertanejo. Né? E como é que é esse trabalho de vocês? Mas, na verdade, há sim um grande número, né? Goiânia, o estado de Goiás é muito conhecido pelas duplas sertanejas, né? Tá? E como é que é o trabalho de vocês nesse universo por lá? Elias, eu digo o seguinte, assim, como eu trabalho com música em Goiânia desde 91, né, quando eu montei minha primeira banda, eu sempre vi o nosso estado e também até, o Mato Grosso, que a gente né, a gente tem essa troca de influências, assim, de figuras de música. Eu sempre vi o outro lado dos músicos goianos, a versatilidade que a gente tem, né? Inclusive, músicos que atuam como músicos de apoio de duplas sertanejos, que em paralelo tem trabalhos de jazz, trabalhos de rock, de folk, de várias vertentes, assim. Então, sempre, que no fim de tudo, pro mainstream, pro lado B, pro lado A, né, da música brasileira, acabou saindo esse turbilhão do sertanejo, que também tem, né, a grande valia para o nosso povo lá. Sim. Mas também tem essa galera, e eu acho que depois do advento de internet, de streaming, começou a aparecer mais essa galera nova, inclusive com os imitáveis, que são o fruto da casa de vocês aqui, que tem... Eles já trabalharam com outros músicos lá de Goiânia, de rock, da cena de rock, e que mostra que é um celeiro de músicos assim, excepcionais, né? Não só no sertanejo. E é bom dizer que os Imitáveis, você conhece muito bem eles, já inclusive realizou trabalho com os Imitáveis, é do nosso produtor Denis, aqui da TV Cidade Verde, que faz um trabalho maravilhoso. Exatamente. Começou como Inimitáveis, né? E depois virou Imitáveis, né? Você, além de tocar, de cantar, você também produz, você dirige, né? E como é que você faz essa composição do seu trabalho? Ora,
está no palco, ora está atrás dos palcos? Eu acho que eu estou acompanhando a minha evolução como um ser aqui nessa terra, aqui, assim, né? Sim. E até onde meu corpo aguentou de pegar estrada, de fazer tudo isso aí. E eu sempre fui fascinado por música e por som. Eu assistia um filme, assim, eu assistia, sei lá, sou apaixonado pelo Hitchcock, pelos filmes do Hitchcock. Sim. E eu sempre prestei atenção na trilha sonora. Aquilo sempre me chamava a atenção. Até que em 2019, a gente começou a trabalhar no Porchat em 2016, como banda, né, do programa, e ali a gente fazia as trilhas de abertura, de saída e entrada de bloco, e eu comecei a fazer umas coisas paralelas em casa, então home studio, eu já produzia alguns amigos como Os Imitáveis, já fazia alguns sons meus e tal, e eu comecei a investir nessa parada de fazer trilhas sonoras para séries e para o audiovisual ali. E em 2019 eu enviei para o diretor da então série Investigação Criminal uma proposta de trilha de abertura do programa, porque eu achava aquela trilha que tinha lá algo aquém Aquém, fraca, fraca, sim. do que era o projeto, né? Sim. E eu gostava, eu curto muito esses lances de true crimes, assim. E aí eu achei o e-mail do diretor, contratei um quarteto de cordas, escrevi a música, o tema ali, que era uma coisa bem Hitchcock mesmo, assim, e enviei para ele como uma proposta. Falei, eu assisto o programa, acharia, não é querendo desmerecer o outro trabalho, mas assim, eu acho que isso aqui tem mais a cara. E ele achou sensacional. Topou e falou assim, você tem mais coisa? Aí eu comecei a trabalhar com isso ali. Com o tempo, depois de algumas séries que já tinha trilha minha, assim, eu comecei a fazer um estudo e trabalhar com o design de áudio, né? Que é o desenho de som de séries, de minisséries, de audiodrama para podcasts, né? E enfiei de cabeça e é um negócio que tem me pegado assim, mais do que precisamente sair tocando, fazendo apresentação. Porque eu acho que estar no estúdio e criar um aspecto sonoro é algo que às vezes é invisível para quem consome, às vezes não, é completamente invisível para quem consome, mas você tem a sua assinatura ali, a sua parte na composição daquilo, assim, né? Uma comunhão que às vezes é muito mais fora do óbvio do que se eu tivesse com a cara ali, né? Que tem uma coisa que as pessoas muitas vezes não percebem, né? Você falou do Hitchcock aí, né? Se tirasse a trilha sonora dali, não acontece, né? E você pensa como o próprio Tubarão, que foi um sucesso de bilheteria, né? Aquele momento que o tubarão vai atacar e coisa e tal, e você vai crescendo, a sua emoção vai crescendo, né? Por isso a trilha sonora é de fundamental importância. Né? E ela está, assim, intrinsecamente ligado com a nossa memória afetiva. Sim. Tanto daquele momento lá do filme, daquela obra, como o momento da vida mesmo, assim. Você pega aí, você tem inúmeros exemplos disso daí, né? Tipo, Dançando na Chuva. Dançando na Chuva, é maravilhoso, né? Então, o tema do Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão. O Berlusconi, né? Tem um clipe daquela época do Charlie Chaplin, que é ele e a menina andando, eu não me lembro qual era a música, mas que ele anda numa estrada e coisa e tal, e não tem palavra. Acho que é Luzes na Ribalta. Exatamente, a tradução para nós é Luzes da Ribalta. Luzes da Ribalta. Exatamente, é por aí. Maravilhoso, né? Você para e fica assistindo justamente por causa da trilha sonora, né? E é engraçado porque você fica... Essas músicas vieram, se você pegar uma coisa mais recente, como a obra do Titanic... Sim. E aí essas obras vão ter um ciclo na história da humanidade, aparecem de novo em outro contexto, como essa mesmo do Titanic, que virou meme, né? Sim. O pessoal gravou uma flautinha ali mais desafinada e colocou aquilo ali. Então as músicas elas vêm retomando e você vê, a composição não é de um cara do show, né? Do show business, é do cara que estava lá atrás compondo as trilhas ali. E eu tenho um flerte muito grande com isso aí. Eu acho que isso daí pode ser a minha aposentadoria, assim, diria. Agora, você já nasceu musicalmente, artisticamente, bem antes do Pedra Letícia, né? Sim. Eu fazia, na verdade, lá em Goiás, eu fazia teatro nos anos 80, eu fiz teatro até 90, né? Entre 87 e 90. Foram 3 anos, mas foi o que me
trouxe para a vida artística. Sim. Assim. E aí, em 91, eu fui chamado por um amigo meu lá, que eu já fazia algumas campanhas publicitárias lá em Goiânia, para fazer uma campanha para um shopping de Goiânia, no qual a gente interpretava os Beatles. E eu já era fã pra caramba de Beatles, não sabia tocar instrumento nenhum na época ainda. E aí, só que naquela campanha, naquela peça lá, assim, a gente viu, eles fizeram toda a cena da Beatlemania ali, né? A molecada como fã da gente. Eu acho que isso daqui é para onde eu quero seguir. E aí eu montei uma banda sem nem saber tocar ainda na época, mas eu chamei os meninos que estavam no comercial e a gente foi aprendendo, lapidando. É Beat Kids. Beat Kids. 96, por aí. A banda começou em 91. Sim. E aí em pouco tempo a gente já estava tocando mesmo, né? Foi um ano de aulas de instrumento ali, a gente começou a tirar música de ouvido e começamos a tocar. Então a gente tocava em muito baile, eventos de bairro, assim. Mas vocês eram menores. Eu tinha 11, eu era o mais velho, tinha 11 anos. Aí tinha que ter autorização para ir para o baile. Os nossos pais, Elias, eles eram apreciadores e investidores. Entendi. Da carreira de todo mundo. Então, acabou formando uma família só, então nos fins de semana a gente fazia ensaio, era motivo para fazer churrasco entre as famílias. Sim. E aí começamos a tocar. E a gente tinha um repertório assim, um tanto quanto diferente para a molecada da nossa idade. A gente não tocava só, além dos Beatles, a gente tocava muita coisa da Jovem Guarda. Entendi. E os meus pais, como fãs da Jovem Guarda, eu também era muito fã, a gente começou a batalhar para fazer a abertura dos shows desse pessoal quando passava por Goiás. Sim. Numa dessas, a gente acabou entrando num festival que tinha numa escola de inglês em Goiânia, que esse festival você tocava na sexta-noite, no sábado o show passava na televisão. Aí um representante da Polygram assistiu a gente lá e falou, tem um contato lá dentro, vocês gravaram uma fita demo, a gente joga lá. Assim a gente fez, juntamos lá o que tinha de grana, gravamos uma fita demo na mão do cara. E foi um ano depois a gente foi para o Rio gravar o disco dos Beat Kids. Sim, a Polygram, ela é uma gravadora extremamente antiga, né? Ela ainda está... Não, acho que ela teve fim, acho que em 2012, se eu não me engano. Né? Com as novas tecnologias, ela se perdeu. Ela acabou sendo comprada pelo grupo da EMI, se eu não me engano. Aí, elas mesmo que se fundiram, né? Sim. Então, um grupo foi comprando o outro, pegando gravadoras e selos e comprando o catálogo dos artistas e hoje ela está com a Universal Music. Ah, entendi. O catálogo deles. Né? Eu comecei no rádio, né? Eu me lembro que ainda quando eu comecei lá em 79, olha só. ainda existia a prática, o hábito de o apresentador, o locutor lá, anunciar o nome da música, dizer qual era o compositor e qual a gravadora. Então eu anunciei muito Polygram. Aí eu vi o seu histórico e vi que vocês gravaram pela Polygram. Falei, mas será que é Polygram? Eles tinham um catálogo gigante, cara. Exatamente. Por falar em Beatles, o que você trouxe pra gente de Beatles? Pode tocar. Help, I need somebody, not just anybody. You know I need someone. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody help in many ways. But now these days are gone, I'm not so self-assured, and I'm fine to change my mind. I open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. Lindo, maravilhoso. Sabe o que foi bacana, né? Elias? Quando a gente gravou esse álbum, a gente era muito fã dos caras que foram escalados para serem os produtores, que era o Renato Ladeira e o Roberto Lee. Eles dois se integravam, aquela banda Erva Doce. Me lembro, sim. Então a gente gravou, a gente passou lá 3 semanas com eles no Rio. E a gente teve um cuidado, eles tiveram um cuidado bacana com a banda de locarem instrumentos iguais aos dos Beatles,
pra gente ter a sonoridade. A gente gravou ainda numa época que era analógico. O Pro Tools, né, que é a grande ferramenta que a gente tem de uns anos para cá, ele não existia no estúdio. Então a gente gravou tudo valendo mesmo, tudo era a gente tocando, cantando, sem nem ajuda de vocoder, de qualquer aplicativo para ajudar a afinar a voz. E eles esses dois produtores, eles foram assim, eu costumo dizer que foi uma faculdade para mim ali que eu tive, Sim. de música e de humanidade mesmo, porque eles viam às vezes que a gente tinha uma limitação, mas eles souberam trabalhar de uma maneira tão tranquila que a gente não gostava nem de sair do estúdio. Assim. Ficava todo mundo, um acabava de gravar a sua parte Sim. e ficava vendo o outro gravar, porque era um... E os caras era eram uma aula constante, né? Era aula constante e os caras uns ídolos grandes pra gente, Sim. assim, né? Então foi muito bacana isso. Teve um contrabaixo, até que tá aí no vídeo, esse contrabaixo que a gente usou era do Paulo Ricardo. Certo. Ele alugou para gravação e esse contrabaixo era do Paulo Ricardo e ele foi trazido para o Brasil pelo Roberto Gil, pelo Gilberto Gil. Sim. Deu para ele de presente, assim. Então a gente tinha essas preciosidades na mão. Quanta história nas mãos, né? Poxa, e as guitarras que a gente pegou também eram as guitarras do Rick Ferreira, que era o guitarrista do Raul Seixas. Ele foi o primeiro cara a ter no Brasil essas guitarras, a Gretsch, que era a guitarra que o George Harrison usava, a Rickenbacker de 12 cordas. Então a gente teve essa vivência muito bacana, assim, sabe? Bacana. E para os moleques que tocavam no fundo do quintal de casa, em Goiás, do nada, tá com essa galera trabalhando, era algo assim Sim. que a gente nem sonhava, né? Sim. Aí vocês estão lá na Polygram. Qual é você aí? Eu fazia o John Lennon, esse da ponta aqui. Esse aqui? É. Sim. Esse clipe foi gravado em várias locações lá no Rio. Acho que isso daí é um estúdio, isso aí foi em Grumari, essa praia. Tinha uma cena que era gravada num teatro ali no centro do Rio de Janeiro. Na mesma época que a gente estava gravando o clipe, a Rogéria estava apresentando um espetáculo nesse mesmo teatro aí. E esse clipe foi dirigido pelo mesmo cara que dirigiu o clipe do Mamonas Assassinas, o João Elis Júnior. Ele tinha feito direção do Pelados em Santos. Por falar em Mamonas Assassina, um documentário sobre os Mamonas, acho que o pai dele, pai do Dinho, comentava que o Dinho, ele, quando em casa, tal, que ele pegava o violão e começava a cantar, ele fazia aquelas brincadeiras, aquelas paródias, aquelas coisas, e todo mundo aplaudia. Mas quando ele chegava publicamente para se apresentar, ele ficava sério. Né? Vocês também tiveram inspiração um pouco no Mamonas ou já foi paralelo? Né, a banda, o Pedra, cara, a gente tinha mais uma influência, o Cambota, que é um letrista, né? Principalmente das músicas mais divertidas ali da banda, ele tinha uma influência muito grande do Premeditando o Beck. Sim. E qual que era a outra banda? Tinha umas bandas dos anos 80 ali, sim, né, de humor. O próprio, não Kid de Abelha, o Blitz, a Blitz. O do Evandro. Do Evandro Mesquita. Sim, e aquelas garotas maravilhosas. Então tinha a música era muito texto, né? Sim, então teve uma influência maior. Mas eu acredito que como depois dos Mamonas teve esse espaço aí, né, de uma banda divertida, às vezes o pessoal até compara e eu acho bacana, porque a gente também é fã dos caras, né? Então, nós vamos agora para o intervalo, sim, mas eu gostaria de ir para o intervalo com você fazendo alguma coisa aí para a gente, cantando para a gente. Eu vou fazer um pedacinho de uma música minha autoral aqui. Okay. Daqui a pouco a gente volta. Feridas tocadas como se fosse o novo inverno, como se fosse o inferno em você, perdida em silêncio na mesma rua. No meu olhar sobre os ombros, desfruto do mesmo silêncio que perturbou, mas pôde evitar a mesma história errada, tão reprisada, que um dia isso não passe de um sonho, um canto sujo por desabar, esquecido e tomado por ruínas, sem merecer no tempo qualquer lugar. O céu desmoronava em meus sonhos, me suspeitei, mas não pude ficar. Vermelha era a mira em minha cara. O céu desmoronava em meus sonhos, me suspeitei, mas não pude evitar. Vermelha era a mira em minha cara. Ardia o meu
meus olhos insônios, furtivos por fora e por dentro. Desafio a dizer quem nunca atribuiu a alguém motivo pra semana, pra vida ou para o ano que vem. Muito bom. Vocês falam em música divertida. Isso. Quando vocês falam em música divertida, quer dizer não a sofrência? E acho que é engraçado, né? Depende do grau de interpretação que você tem, que eu acho que na sofrência pode se divertir também. Pode se divertir também. Acho que né? deixa até mais suave, né? Né? A sofrência. Agora, me diz o que quer dizer embarulhado? Embarulhado é o meu álbum, né? Que ele saiu agora no final de 2023. Eu gravei esse disco, eu comecei a gravar no começo da pandemia, e no meu estúdio em casa. Na época eu fui morar numa fazenda, levei os equipamentos tudo para lá, e eu acordava todo dia com linhas melódicas na cabeça. Aí eu aproveitava tanto para fazer trilhas ou para fazer as minhas canções mesmo, né? E era assim, 24 horas com muita melodia na cabeça o tempo inteiro. Eu sentava entre fazer o almoço, a janta, limpar a casa, eu sentava lá, gravava alguma coisa. E aí eu dei esse apelido pro álbum, que é embarulhado, de barulho na cabeça mesmo. Assim. Mas por que você decidiu ir morar numa fazenda? Primeiro porque eu morava em São Paulo, num lugar muito movimentado, assim. E eu comecei a ficar vendo o efeito que estava fazendo em mim ali, de estresse, né? Tal. E estava mais em conta, inclusive, financeiramente. A gente tinha uma amiga que tinha umas casas nessa fazenda, desocupadas, aí fomos eu e o baixista do Pedra Letícia para essa fazenda. Ele continuou lá ainda, depois eu fui para Rio Preto, onde eu moro agora. Mas era por essa questão de poder também ter a liberdade de gravar a hora que eu quisesse. Os meninos foram para lá, os Imitáveis foram para lá para gravar um EP deles, né? Que tá nos streams. A gente ficou lá, acho que eles ficaram uma semana em casa, a gente gravava o dia inteiro, fazia churrasco à noite, ia dormir na hora que quisesse, acordava também. Então você tem esse processo muito mais tranquilo. E a minha ideia, ainda eu tenho esse sonho de ter um estúdio resort, onde as pessoas possam ir gravar e descansar, porque o estúdio ele tem aquela coisa, aquele formato de estar sempre fechado. Você está aqui no estúdio de TV, você sabe disso. Às vezes você entra aqui, você sai, o dia já passou e você não viu nada. Não viu o dia. Para a música, você vendo o dia passar, você tendo um contato com natureza, né? Isso influencia diretamente no que você está tocando, no que você está compondo, no que você está cantando. Ao técnico também que está trabalhando ali, a paz que se tem num lugar desse, né, é diferente. Você falou uma coisa interessante aí, que eu me lembrei de uma passagem, uma longa passagem minha. Fiquei muito tempo apresentando, fazendo um jornal que começava às 6h30 da tarde, chegava 1h30, né, como editor e tudo isso. Aí um certo dia eu estava de folga e eu parei em frente a uma universidade de Cuiabá e o sol estava bonito, lindão assim. Eu disse para minha esposa, olha, há quantos anos eu não vejo esse sol? Exatamente. Eu acho que é mais ou menos essa a sua vivência, né? A ideia era essa aí mesmo. O embarulhado, me parece que ele é algo assim um pouco mais sério que o Letícia. Completamente. Por exemplo, diz pra gente. Tem uma música que eu, na verdade, assim, paralela ao disco, eu comecei a escrever um conto. E eu até deixei numa plataforma dessas de textos, né, tipo blog, porque eu sonhava e acordava com linhas melódicas, às vezes até com ideias de música, com letras, com temas. E meio de observação mesmo da humanidade, do contexto social que vivemos e tal. E aí eu escrevia para o blog e escrevia já para o disco. Então eu meio que os personagens que circundavam lá o meu sonho me davam músicas. E aí eu tinha muita coisa com referência de Clube da Esquina, por exemplo. Livre sinto desencontro que além de tudo me trouxe você. Nem sei porquê, mas quis saber.
Porque tantas outras noites senti seu cheiro por aqui. Vontade ou premonição que no desejo alcançado hoje tem seu lugar. E ali tem o álbum inteiro tem as influências de Clube da Esquina, de Beatles, de Rolling Stones, de Cartola. Até a gente tem uma música que termina só com a caixinha de fósforo e um cantar meio falado. Então eu me vali de tudo que eu pudesse. Tem uma música que eu usei um moedor de café como instrumento, passei nos filtros sonoros. Essa é a liberdade, né, da música independente e de se fazer música dentro de casa. Assim. Aí você fala em Cartola, Clube da Esquina. Quantos anos você tem? Eu tô com 44, Elias. E aí essa influência vem também dos seus pais? Como é que era? Meus pais, minha mãe ouvia muito dessa galera assim, mais próxima do cartel, ela ouvia muito a Clara Nunes. Meu pai ouvia já mais música, mais moda de viola mesmo, ou Jovem Guarda. Mas acontece que depois que eu fui para São Paulo, eu fui para São Paulo em 99, eu comecei a tocar muito em bar, né? Ah, entendi. Então a vida noturna, assim, quando você vira um músico de apoio de bar, de noite, você acaba tendo que absorver isso e meio que por osmose mesmo. Mas aí eu comecei a me aprofundar, de saber mais sobre outras influências musicais, assim, né? E as pessoas pedem, né? Pedem, e você tem que tocar. Inclusive toca o Raul. Por muitas vezes você recebeu Toca o Raul? Pra caramba, sim, pra caramba. E aí, aí eu tinha que tocar, né? O Reginaldo Rossi, que contou há algum tempo, né? Que ele tocava, ele diz que o cantor de bar é uma grande escola, né? E a pessoa às vezes chegava 2 da manhã já meio trêbado, né? E pedia aí, toca tal coisa em japonês, né? E é engraçado isso aí, porque assim, a gente tinha, pelo menos na minha geração, meu pai, a gente ensaiava, quando eu montei a banda, ali por 92, 93, tinha uma banda baile, que morava na mesma rua, lá no bairro, lá em Goiânia. A gente começou, meu pai falou assim, vocês têm que assistir os ensaios dessa banda aí. Chamavam Os Marcantes. Eu acho que eles existem até hoje. Essa banda deve ter mais de 50 anos. Então, aquelas bandas baile que os caras tocam de Lupicínio Rodrigues a Pink Floyd, ou a atual, sei lá, Ludmilla. Os caras tocam de tudo. Então, é uma grande escola. E não, se fosse bastante, como se fosse bastante ter essa banda na rua de casa, no mesmo quintal, porque a gente morava numa casa que tinha uma edícula no fundo, assim, morava um guitarrista. Belo dia, os caras estão ensaiando lá, e eu falei assim, a gente, moleque, quando a gente ouvia o som de guitarra ou de bateria, a gente ia ver o que estava acontecendo. E a gente foi ver o ensaio, era o Lindomar Castilho. E ele ia até paramentado, com o chapelão de mexicano lá, e tinha uma voz, assim, ele ensaiava, uma coisa que me impressionou no ensaio, é que a banda estava toda plugada, todo mundo no amplificador, e ele no gogó, sem nada ligado ali. Que legal. Era assim, era uma aula. Então eu tive essa sorte de ver essa galera de perto e de ser amplo, né? Ter a cabeça aberta para a música. E tanto que você conheceu a história de Jacildo e seus rapazes. Exatamente. E veio para cá fazer um trabalho, né? Isso é maravilhoso, Elias. Isso daí eu pirei, assim, quando o Denis me chamou para esse projeto, eu dei pulo em casa, assim, sabe? De alegria. Porque saber da história do rock dessa maneira, por todos os pormenores ali, o Denis, eles fizeram um trabalho de pesquisa assim, sensacional, e ele só me falava por alto sobre essa banda. E eu, numa das nossas conversas, quando surgiu esse projeto, eu falei, putz, eu vou poder saber então como é que era, né? E aí você chegou, que seria algo novo, né? E aí você chegou a dirigir, inclusive, a parte musical, né? Exatamente. A gente fez as gravações aí, né? E a experiência foi marcante? Foi muito. A gente fez a session no MIS aqui, né? Eu não conhecia esse espaço. Porque eu venho sempre para Cuiabá, a gente vinha para tocar com Pedra, já conhecia os meninos. Então, eventualmente, o Denis, quando foi... No Museu da Imagem e do Som. E do Som, no exatamente. Centro Histórico de Cuiabá. Aquilo ali eu fiquei impressionado. É sensacional, cara. sem dúvida. E aí, sabendo da história da banda ainda, né? Do Jacildo, aí podemos lá contar com a presença de uns remanescentes da banda, né? E aí o Denis me contando ali, a gente pesquisando sobre a banda e poder gravar no Museu do Neurosito. O Neurosito é um dos... É o Neurosito. Neurosito, Exatamente.
E aí foi assim, eu senti, eu gostaria de ter feito o mesmo no meu estado, assim, né? Mas me senti realizado fazendo com os meninos aqui essa gravação. E a história dos caras em si é maravilhosa. Fantástico, né? fantástico. Você conhece os ritmos cuiabanos, como rasqueado e lambadão, por Lambadão, exemplo? os caras me apresentaram aqui, eu não Sim, conhecia. Não conhecia, né? Não conhecia. É. Você já tentou fazer algo com Não lambadão? vou nem me atrever, Elias. Mas por quê? Porque senão eu prefiro assistir, né? Né? Porque a mão direita aqui, que é a rítmica de vocês, é uma coisa a se estudar. Assim, É? Ou Porque há aqueles que acreditam que seja simples, né? Como, Não por exemplo, é. o rasqueado. Tem gente que diz, não, Então, são só do histórico, né? Depende de pra quem, né? De quem vai ou de quem vem. Para o cara que pratica, para ele é simples. Para eu que vejo assim, fiquei, caramba, bicho, é um negócio de louco. Legal. Agora, é assim, como é que você vê as oportunidades agora com as novas plataformas? Isso está ajudando os profissionais dessa área? Ou, assim, tem muita gente que está cantando, que está colocando alguma coisa lá na internet, mas termina não virando? Elias, eu vou te falar uma coisa. A gente está num ponto, num oceano que a gente não sabe ainda explorar. Porque ainda é recente, né? Sim. Esse tipo de streaming. Vamos falar recente porque se a gente for pensar em como evoluiu rápido do vinil para o CD, do CD para o streaming, o que me preocupa, na verdade, é a IA, né? A inteligência artificial. Sim. E isso é um negócio que tem deixado todo mundo assim, com a pulga atrás da orelha, porque até mesmo no ramo de composição de trilhas para o audiovisual, Sim. tem muito diretor que já está dispensando o trilheiro. Um cara como eu, assim, não, porque aqui eu já tenho um negócio do IA que eu jogo, eu quero uma música mais densa, curta, com um som distorcido, com um som dissonante, e aí ele põe todas as especificações que ele quer ali e resolve ele mesmo, sem precisar dar um centavo de royalties para quem compõe. Péssimo isso. Isso é Então, péssimo, né? E eu estava há pouco tempo vendo uma notícia que agora o pessoal que faz dublagem tá na mesma roda, assim, porque lá já se desenvolveu pelo IA, lá fora, né? Um lance para fazer a dublagem com a voz do próprio ator e já tem o sync ali na hora que grava, então tem uma galera já, meu Deus. Bem, olha, o nosso papo foi tão bacana, tão legal assim, que passou rapidíssimo, né? Foram aqui quase 40 minutos conversando, muito bacana. Mas então nós vamos encerrar o Boa Noite, Elias Neto, agradecendo a sua presença, venha sempre Eu que agradeço. que puder, tá certo? Vamos encerrar com música, né? Muito obrigado pela sua participação, estar aí com a gente. Um grande abraço. A gente se vê amanhã a partir das 18 horas. E nós encerramos com essa música maravilhosa aí. Ela espalha alívio em cores psicodélicas. Ela é pulmão onde só flui um rim. Ela sorri mesmo com céu cinzento. E eu reclamo feito tamborim. Traços leves, flores em sua janela. Traço meu caminho em sua direção. Traços livres feitos sol e vento. Trace as linhas, deixe ondular o chão. Ela é o abraço em um mundo avesso, impede guerra. Ela é pulmão onde só flui um rim. Ela resiste em seus movimentos.